Bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente tem um material, olha, denso e, preciso dizer, bem provocador para nossa análise. São os excertos de um texto chamado O Jogo Terminou.pdf, de um autor, Elder Legg, e ele propõe uma reinterpretação, assim, bem radical da nossa existência. A ideia central que a gente vai desdobrar aqui é um questionamento que mexe fundo, sabe, com muitas crenças espirituais. E se a Terra, na verdade, não for bem uma escola para almas em evolução, como a gente costuma ouvir? E se for um ciclo fechado, o autor usa uma expressão forte, um inferno elegante disfarçado de aprendizado. Nossa, isso chacoalha bastante coisa, né? Então, nossa missão aqui hoje é fazer um mergulho nessa perspectiva, tentar entender os argumentos que a fonte apresenta, o que isso sugere sobre a experiência humana, sobre o propósito da vida, reencarnação e, o ponto-chave, se tem uma saída para esse suposto ciclo. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Exato. O ponto de partida é justamente essa inversão de olhar. Se a gente aceitar, para fins da análise do texto, essa ideia da Terra como um ciclo fechado, então muitos conceitos que a gente usa para dar sentido à vida, tipo aprender com o sofrimento, evolução espiritual, as tais missões de alma, até mesmo amor e perda, tudo isso poderia ser reinterpretado. Segundo o texto, seriam só mecanismos internos de sobrevivência dentro desse sistema. Entende? Seriam formas de achar um significado, um propósito, onde, no fundo, talvez só exista a repetição do ciclo. E é importante notar como o texto descreve esse tal inferno. Não é aquele lugar de fogo e enxofre das religiões, não. É algo mais sutil, mas talvez até mais perturbador. Seria o próprio ciclo da vida que a gente conhece. Nascer sem pedir, esquecer totalmente quem se é, de onde veio, lutar sem parar para sobreviver, para se adaptar, sentir aqueles picos de alegria e também os abismos de dor, envelhecer, ver tudo ir embora e, no fim, morrer. Com a possibilidade, que é meio angustiante, de recomeçar tudo, do zero, sem lembrar de nada. Essa é a base da discussão que o material propõe para a gente. Então, a ideia principal que sai desses trechos é que a consciência, a nossa essência, de alguma forma, ela meio que mergulha na matéria, nessa experiência mais densa. Certo. E nesse processo de mergulho, acontece um esquecimento fundamental da própria origem, da identidade verdadeira. A gente nasce tipo uma folha em branco, né? Em termos de memória de vidas passadas. E o foco vira quase que imediatamente para fora. Sobreviver, buscar segurança, produzir, atender a expectativa da família, da sociedade, parece um roteiro meio pronto já. Sim, exatamente. E essa imersão na densidade, de acordo com a visão que está ali no texto, é a própria raiz da armadilha. O texto descreve as emoções humanas intensas, sabe? O medo da morte, o apego às pessoas, a bens, a raiva quando a gente se frustra, a culpa por erros passados ou presentes. Descreve isso não só como reações da psicologia, mas como correntes energéticas mesmo. Elas nos prenderiam a essa vibração mais densa, e isso dificultaria lembrar de uma natureza mais sutil, mais livre. A matéria é descrita como densa por natureza, e a consciência, quando se identifica muito fundo com a experiência material, emocional, ela se perde ali. É como se a consciência esquecesse que ela é só a observadora, sabe? E passasse a acreditar que ela é a própria peça de teatro que está acontecendo. É uma perspectiva bem sombria sobre as emoções, que em outros lugares são vistas como parte essencial de ser humano. Mas o texto também fala da beleza, né? O autor, o Elder Legg, ele parece reconhecer que existe amor, arte, conexão com a natureza. Como ele encaixa isso nesse cenário de inferno elegante? Esse é um ponto interessante de contradição que o próprio texto levanta. O autor sugere que a presença dessa beleza, o amor genuíno, a capacidade de criar arte que eleva, aquela sensação de transcendência olhando a natureza, isso seria quase um paradoxo dentro dessa estrutura cíclica e potencialmente aprisionadora. Ele até chega a especular se isso não seria um sinal de que até o inferno quer ser salvo. Ou seja, que mesmo dentro desse sistema fechado, existiria um impulso para algo mais. Uma falha na Matrix, digamos assim. Mas a ênfase principal do argumento continua na estrutura central. O ciclo repetitivo,
Nascimento, esquecimento, luta, sofrimento, morte. Tudo alimentado pela ilusão de que a gente está progredindo numa escola. Entendi. A beleza existe, mas talvez como uma anomalia ou uma esperança que sobrou dentro do sistema. Agora vamos para um dos pontos mais intrigantes e talvez mais controversos do texto, a figura dos senhores do karma. Isso soa quase como ficção científica ou, sei lá, mitologia antiga. Quem ou o que seriam eles dentro dessa lógica que a fonte apresenta? Realmente é um conceito que chama atenção. Conforme está descrito lá nos trechos que a gente analisou, os senhores do karma não seriam deuses exatamente, seriam mais como entidades ou inteligências que atuariam como guardiões ou administradores dessa prisão cíclica. A função principal que o texto atribui a eles seria gerenciar ativamente o processo de reencarnação, garantir que o ciclo continue girando sem parar. E para fazer isso, eles usariam um sistema que a gente conhece bem, o karma, a lei de causa e efeito, ação e reação. Só que nessa perspectiva, o karma não seria uma lei cósmica neutra de aprendizado, seria mais uma ferramenta de controle, um mecanismo de punição e recompensa para manter as consciências presas no jogo, sempre voltando para resolver pendência ou colher fruto. Então, o karma aqui é visto não como lei de evolução, mas como mecanismo de controle dessas entidades. Nossa, isso vira de ponta cabeça a visão mais comum. Exatamente. Essa subversão de conceitos espirituais que a gente já conhece é uma marca do texto. E a ação mais crítica, o pilar mesmo da atuação desses senhores do karma, segundo o material, seria algo ainda mais específico: o apagamento intencional e sistemático da memória, das vidas passadas, a cada nova encarnação. O texto é bem enfático nisso. Esse esquecimento não seria um acidente ou uma consequência natural de encarnar. Seria um procedimento de propósito, essencial para manter o sistema funcionando. E por que exatamente apagar a memória seria tão crucial para manter esse ciclo rodando, na visão do texto? Qual o perigo da lembrança? O argumento central é que a memória acumulada, a lembrança clara das experiências, dos erros, acertos, dores, alegrias, relações e, principalmente, dos padrões repetitivos ao longo de muitas vidas, isso daria um poder imenso para a consciência individual. Se a alma chegasse aqui lembrando de tudo, ela rapidamente perceberia a natureza repetitiva do jogo, veria as grades da prisão, entenderia os mecanismos de controle, e com essa lucidez toda, argumenta o texto, a alma provavelmente não ia mais consentir em voltar. Ela ia questionar a estrutura, as regras, a própria necessidade de aprender as mesmas lições dolorosas de novo e de novo e de novo. O esquecimento, por outro lado, garante que a alma possa ser, digamos, mais facilmente convencida a reentrar no ciclo. Sem memória, cada vida parece nova, cada lição parece inédita. A alma pode ser convencida a voltar para evoluir mais um pouquinho, para pagar dívidas kármicas que ela nem lembra de ter feito, ou para cumprir missões que apresentam para ela como cruciais. Como o texto coloca, sem a memória clara do progresso ou da falta dele, a dívida nunca parece totalmente paga, o aprendizado nunca parece completo. O esquecimento deixa a alma maleável, reiniciando o contador a cada vida. Faz sentido, dentro dessa lógica meio sombria. É como jogar o mesmo videogame várias vezes, mas toda vez que você perde, apagam sua memória e dizem: olha, é a primeira vez que você joga, precisa muito chegar no final. Você nunca percebe que está preso num loop. É uma boa analogia, sim, e para complementar essa ideia do controle e do esquecimento, o material também fala da natureza da própria realidade física. Ele descreve a realidade não como algo sólido, fundamental, mas como uma espécie de simulação. Altamente sofisticada, um holograma super convincente, mas que na essência seria ilusório. Como essa ideia se conecta com o ciclo e a prisão? Ela reforça e aprofunda o conceito do sistema fechado. Se a realidade que a gente percebe com os 5 sentidos é, na verdade, uma construção, uma ilusão bem feita, tipo, pensa em filmes como Matrix ou o Show de Truman, só que num nível cósmico, então fica mais fácil imaginar como uma consciência pode ser mantida presa ali dentro.
A alma interage com essa realidade simulada, acredita totalmente nos desafios, nas recompensas, nos dramas, nos propósitos, nas missões. Ela se engaja de corpo e alma no jogo, sem perceber que, segundo essa visão, toda essa estrutura elaborada poderia ter como única finalidade real manter a consciência presa no ciclo, alimentando o sistema com a energia e a crença dela. Isso leva para outra ideia perturbadora do texto, que tem a ver com as experiências de quase morte. Muita gente relata ver uma luz branca, sentir um amor incondicional, encontrar parentes ou seres de luz. Tradicionalmente, a gente interpreta isso como um vislumbre do paraíso, do divino. Mas o texto aqui joga uma sombra de dúvida nisso, não é? Sim, lança uma dúvida bem radical. A hipótese levantada nos excertos é que essa luz branca, com toda aquela carga emocional avassaladora de paz, aceitação, amor, poderia ser, na verdade, um mecanismo engenhoso de reinício do ciclo. Seria tipo um portal de boas-vindas de volta para o sistema, não para uma liberdade final. Um gatilho emocional tão poderoso, tão irresistível para uma alma que acabou de passar pelas dificuldades da vida e pela experiência da morte, que faria ela baixar a guarda, se entregar e aceitar retornar. A alma poderia ser convencida, naquele estado de êxtase e alívio, a assumir uma nova missão, um novo plano de aprendizado, cheia de esperança renovada, sem perceber que está na verdade sendo gentilmente guiada de volta para o início do mesmo labirinto. O texto usa a expressão portal de reciclagem da consciência, o que é bem impactante. Uau! Reciclagem da consciência disfarçada de paraíso. Isso é desorientador. Dá um nó na cabeça pensar que algo que todo mundo vê como positivo poderia ser, nessa ótica, parte da armadilha. Então, diante desse cenário todo que é complexo e, francamente, um pouco assustador, ciclo fechado, esquecimento induzido, realidade como simulação, até a luz pós-morte como possível truque, qual seria a saída? O texto sugere que a gente construa uma nave espacial e fuja daqui. A fuga descrita no material não é física, não. Não envolve ir para outro planeta ou outra dimensão no sentido literal. A saída é apresentada como sendo fundamentalmente interna, uma transformação radical da própria consciência. A chave mestra, que é repetida de várias formas nos excertos, é o autoconhecimento profundo e o consequente despertar dessa consciência que estaria adormecida. O primeiro passo nesse caminho, segundo o texto, é adquirir o conhecimento, a informação, como a gente está discutindo agora, por exemplo, que permita começar a questionar a narrativa padrão. É preciso começar a ver através das rachaduras da ilusão, a considerar a possibilidade de que a realidade não seja exatamente o que parece. O texto é claro nisso. A simples percepção da possibilidade de se estar numa prisão, o ato de reconhecer o ciclo e seus mecanismos já é em si o primeiro passo crucial para a liberdade. É como acender uma luz num quarto escuro, mesmo que você ainda não saiba onde está a porta, o simples fato de ver já muda tudo. A prisão só funciona perfeitamente enquanto é invisível para o prisioneiro. O simples fato de ver já muda tudo. A prisão só funciona perfeitamente enquanto é invisível para o prisioneiro. É um movimento de desidentificação progressiva. Parar de se ver primariamente como o corpo físico, essa roupa de carne que nasce, adoece, envelhece e morre. Parar de se identificar com o fluxo sem fim das emoções. A alegria que vem e vai, a tristeza que abate, a raiva que consome. Reconhecendo elas como ondas na superfície de um oceano muito mais profundo. Parar de se identificar com a falação constante da mente, os pensamentos que julgam, analisam, se preocupam. Em vez disso, o despertar seria começar a se reconhecer como aquilo que está por trás disso tudo. A consciência pura. A testemunha silenciosa, eterna, imutável, que observa o corpo, as emoções e os pensamentos passarem. É perceber que você não é o ator no palco, mas sim a própria consciência que assiste à peça. Outro aspecto central desse despertar é o corte consciente dos apegos. O texto vê os apegos como as cordas que nos mantêm amarrados à roda do ciclo. Apego a pessoas, medo de perder, apego a bens materiais, busca sem fim por segurança externa, apego a ideias fixas, crenças, resistência à mudança, apego a uma autoimagem, a status social. E, talvez o mais forte,
apego às emoções densas, como medo, raiva, culpa, desejo obsessivo. Esses apegos são como âncoras que prendem a gente na densidade da experiência terrena. O processo de despertar, ao trazer a percepção da natureza transitória e, no fundo, ilusória de todas essas coisas, naturalmente enfraquece essas amarras. Não significa deixar de amar ou de viver no mundo, mas sim deixar de depender dessas coisas para sentir que tem uma identidade ou segurança. Essa desidentificação e o corte de apegos me lembram um pouco alguns ensinamentos budistas ou estoicos até. O texto menciona se houve seres que conseguiram completar esse processo, que escaparam desse ciclo. Ele usa um termo arhats. Sim, o texto menciona que alguns seres chamados de arhats, que é um termo usado no budismo também para descrever seres iluminados que chegaram no nirvana, ou talvez mestres ascensos. Eles teriam conseguido vencer o jogo, escapar do ciclo. E como eles teriam feito isso? A explicação que a fonte dá é que eles conseguiram por dois elementos combinados. Primeiro, a recuperação completa da memória das vidas passadas. Isso permitiu que eles vissem o padrão repetitivo em toda a sua extensão. Segundo, a partir dessa clareza, eles realizaram um rompimento consciente do padrão. Eles entenderam profundamente a natureza ilusória da realidade física, se desidentificaram dela e cortaram todos os laços energéticos e emocionais que os prendiam ao ciclo. Eles simplesmente pararam de concordar com as regras do jogo. Então, a chave não é lutar contra o sistema de fora, mas parar de alimentar ele por dentro através da identificação e do apego. Isso quer dizer que a libertação não é necessariamente sair fisicamente daqui, mas mudar radicalmente a nossa relação interna com a experiência mesmo estando aqui. Exatamente. Essa é uma nuance crucial. A liberdade proposta é, acima de tudo, uma mudança de percepção e de estado interior. A consciência que observa o padrão é, por definição, diferente e separada do padrão que está sendo observado. O texto usa um exemplo interessante. Mesmo que o ciclo natural da vida na Terra continue, o leão caçando a gazela, a competição pela sobrevivência, a percepção interna de quem despertou muda completamente. A ideia é cessar o envolvimento emocional e psicológico com a lógica dominante do sistema, a lógica da sobrevivência a qualquer custo, da competição feroz, do medo constante, da reação automática baseada no instinto ou na emoção descontrolada. É como estar numa roda gigante que continua girando, mas você não está mais tonto, enjoado ou apavorado. Você está só observando o movimento, consciente, sem ser arrastado internamente por ele. E aqui o texto faz um contraste final muito importante. Lembra da luz branca que a gente discutiu, apresentada como uma potencial armadilha de reinício? A verdadeira saída, segundo essa visão, não seria ir em direção a essa luz ou a qualquer outro fenômeno pós-morte que gere encantamento ou apego. A verdadeira liberdade seria permanecer consciente, lúcido, no momento da transição, e idealmente antes dela, e escolher não se deixar levar por nenhuma promessa ou sensação, mas permanecer firme no que o texto chama de vazio puro. Vazio puro. O que seria isso? Soa um pouco como nada? Aniquilação? É compreensível essa interpretação inicial, porque a nossa mente está acostumada a pensar em termos de formas, experiências, identidades, mas o texto parece apresentar o vazio puro não como nada negativo, sabe? Mas como um estado primordial de consciência, anterior a todas as formas, a todas as dualidades, bem e mal, prazer, dor, luz e escuridão. Seria um estado sem medo, sem desejo, sem encantamento, sem nenhuma identidade fixa para se agarrar. Um estado de potencialidade pura, totalmente fora da estrutura do jogo ou da simulação. Para a mente que está condicionada pelo ciclo, pode parecer assustador, como desaparecer. Mas dentro da lógica do texto, seria o único ponto de verdadeira liberdade. O retorno à origem antes da imersão na matéria e no esquecimento. É um conceito denso esse do vazio puro como libertação. Nas considerações finais dos excertos, o autor, Elder Lag, parece adotar um tom mais pessoal, né? Ele não se coloca como um guru com todas as respostas. Exato. Ele se posiciona de forma mais humilde, digamos assim.
Ele não afirma ter a verdade absoluta, mas compartilha a percepção que ele alcançou depois de um longo e, parece, doloroso processo de questionar tudo, inclusive as verdades estabelecidas da espiritualidade tradicional que ele mesmo pode ter seguido antes. Ele reforça que a chave mestra para cada um é o autoconhecimento, a investigação pessoal e corajosa da própria experiência. E ele deixa em aberto a interpretação final sobre a natureza exata da nossa realidade, se é de fato uma prisão, uma escola mal compreendida, uma ilusão holográfica, um teatro divino. Talvez a definição exata nem seja o mais importante. O ponto crucial que ele ressalta é a própria lucidez de começar a perceber essas questões, de fazer essas perguntas incômodas, já é em si mesma uma forma poderosa de liberdade. A prisão, qualquer que seja a natureza dela, só exerce seu poder total enquanto o prisioneiro não tem consciência dela. No momento em que você começa a ver o jogo, a perceber os mecanismos, mesmo que ainda esteja dentro dele, o poder desse jogo sobre você já começa a diminuir drasticamente. A consciência lúcida é o início do fim do encantamento. Que análise profunda e, sem dúvida, desafiadora desses excertos. A ideia central que a gente explorou hoje, vinda desse material do Elder Legge, realmente vira de cabeça para baixo a noção comum de progresso espiritual linear aqui na Terra. Propõe, em vez disso, a possibilidade inquietante de estarmos num ciclo fechado, talvez mantido pelo esquecimento programado e por mecanismos que se disfarçam de acolhimento e amor, como a tal da luz. E a rota de fuga apresentada não depende de rituais externos, de acumular méritos kármicos no sentido tradicional ou de seguir um salvador externo. O caminho apontado é o do autoconhecimento implacável, da desidentificação profunda com a experiência transitória do ego, do corpo, das emoções, e do reconhecimento gradual daquilo que observa tudo isso, a consciência eterna, silenciosa, que seria a nossa verdadeira essência por trás de todas as máscaras. Então, o que tudo isso significa, né? Que reflexão prática a gente pode talvez tirar disso tudo, mesmo que essa visão pareça tão extrema? Fica a provocação do material. Se a simples percepção de um padrão já começa a alterar nossa relação com ele, que pequenos ciclos automáticos ou reações habituais ao nosso dia a dia, talvez um padrão de raiva no trânsito, um medo recorrente, um apego a uma opinião, a gente poderia começar a observar com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de distância, sem se identificar totalmente, sem ser completamente levado pela correnteza emocional ou mental. Isso levanta uma questão importante. Será que essa observação atenta e desidentificada dos nossos próprios mecanismos internos, nossos pensamentos automáticos, nossas reações emocionais, nossos impulsos condicionados, poderia ser, como sugere o texto, o verdadeiro começo do despertar, o início da dissolução das grades ilusórias aqui e agora, independentemente de qual seja a natureza última e definitiva da realidade que nos cerca. Talvez seja essa a fresta de liberdade que se abre, não em algum lugar distante ou futuro, mas na capacidade da própria consciência de se tornar lúcida sobre si mesma no meio do jogo. Sob o sol de cada feito, cada ambição, tudo se desfaz. Um desejo que se vai, um sopro no vento, um sonho que se esvai. Na
nas ruas vazias, ouço um eco furtivo de promessas falhadas e um futuro cativo. O espelho reflete o que já se perdeu. Tudo é passageiro, tudo se corrompeu. Tudo é vaidade, não há como negar. Um brilho falso que nos faz delirar. No fim nada resta, só um grito no ar. Tudo é transitório, tudo se corrompeu. Busquei tesouros, eu busquei razões, mas no fim encontrei somente ilusões. A música toca e o tempo voa. Tudo é passageiro, nada mais ecoa. Eu busquei tesouros, eu busquei razões, mas no fim encontrei somente ilusões. A música toca e o tempo voa. Tudo é passageiro, nada mais ecoa. O coração bate, mas o eco é vazio, correndo atrás do vento, um ciclo sombrio. A vida passa rápida, como um trovão. Tudo é efêmero, é só desilusão. Tudo é passageiro, um desejo que se vai, um sopro no vento, um sonho que se desfaz. Sempre haverá um anseio, uma busca sem fim. Tudo é ilusão, uma corrida sem fim. Tudo é ilusão, uma corrida sem fim.